O escritor Shakespeare ele tinha uma pergunta instigante: o que há em um nome? Eu estou aqui na cidade de Chicago e a primeira coisa que vem à mente é Al Capone, principalmente por Al Capone e a sua quadrilha ter passado tanto tempo fora da cadeia. Isso se deveu porque ele tinha um advogado muito habilidoso, em que praticamente conhecia todos os meandres jurídicos e evitava que o Al Capone fosse preso. O nome dele, inclusive, era Easy Ed. Numa tradução, numa linguagem simples, seria como um Ed malandro, aquele advogado que sabia usar da lei para que o Al Capone não fosse preso. Mas ele tinha um filho e ele tinha uma preocupação muito grande em relação àquele filho, apesar de toda a riqueza que ele acumulava dada por Al Capone, porque ele queria deixar um nome para o seu filho. E aí a única coisa que restava a ele era mudar de vida, corrigir essa vida errática, e ele resolve então entregar Al Capone, e ele testemunha contra Al Capone, e o resultado é que Al Capone acaba sendo preso. Um ano depois, Ed foi assassinado nas ruas de Chicago. Mas eu estou no aeroporto de Chicago e aqui nós temos uma outra história muito interessante, a história de um piloto chamado Edward O'Hare. E esse que você está vendo aqui no fundo é o seu avião, é um F-4, um Wildcat. E é interessante que O'Hare foi um piloto designado durante a Segunda Guerra Mundial, e uma das suas principais missões foi proteger o porta-avião Lexington. E num determinado momento desta missão, ele percebe que o seu esquadrão tinha se distanciado, ele estava sozinho, e naquele momento ele percebe no horizonte um esquadrão completo de aviões japoneses se aproximando. Havia só uma decisão a ser tomada, e é o que Butch O'Hare ele acaba fazendo. Ele entra em combate sozinho com todo aquele esquadrão de aviões japoneses. E a câmera fotográfica que estava instalada aqui nesse avião, ela capta exatamente esse momento de combate e mostra que basicamente ele lutou até ficar quase sem combustível. E o resultado daquela câmera é que ele abateu 5 aviões japoneses e avariou seriamente um sexto. Tanto é que ele foi o primeiro piloto naval na Segunda Guerra Mundial a ser considerado um as e o único piloto da Marinha Americana até então a receber a Medalha de Honra do Congresso americano. E na explicação do recebimento dessa medalha de honra está escrito que foi uma das mais ousadas, se não a única ação feita até hoje na história da aviação de combate. Infelizmente, no ano seguinte, com apenas 29 anos, Butch O'Hare ele falece, ele morre em outro combate aéreo. Mas o que essas duas histórias aqui de Chicago elas têm em comum, elas têm como ligação? Butch O'Hare ele era filho de Easy Ed. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 22:11 que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Porque você pode ter certeza que a única maneira, e talvez a mais importante que você tem para influenciar os seus filhos, é através do nome, de um exemplo e de um legado. Tanto é que hoje aqui, no aeroporto de Chicago, um dos mais movimentados do mundo, o nome é O'Hare.